Quando me sugeriram fazer este comentário sobre uma das peças que compõe a exposição Guerreiros e Mártires, pensei imediatamente em escolher um objeto de entre os têxteis, de entre os 3 têxteis que estão expostos neste momento. E a minha escolha poderia ter recaído sobre o magnífico fragmento do ataúde de Leonor Plantageneta, Rainha de Castela, anterior a 1214, poderia ter recaído sobre o estandarte do Museu de Huesca, mas recaiu sobre este fragmento de tecido mais anónimo. Anónimo também porque nos estudos descontextualizado, resultou de uma aquisição do Museu Nacional de Arte Antiga, feita a partir da coleção de Ernest Viena, e portanto não sabemos rigorosamente, não podemos datá-lo com grande precisão, não sabemos rigorosamente em que contexto é que apareceu, sabemos apenas que se trata de um fragmento de tecido de seda, lavrado com fio de metálico dourado, produzido provavelmente na Baixa Idade Média, isto é, entre o século XIV e XV, com alguma probabilidade no século XIV. Portanto, no quadro desta exposição, em todo o caso, um objeto relativamente tardio. A minha escolha recaiu sobre este fragmento de tecido, em grande medida por aquilo que ele representa. De facto, a produção têxtil é dos pontos altos, uma das imagens de marca do Al-Ándalus, e podemos dizer que nesse período, nessa fase da Idade Média, e até um período relativamente tardio, tem que se dizer, o desenvolvimento económico estava ligado à capacidade para produzir têxteis e, em particular, para produzir têxteis de luxo. Sabemos, como é o caso, sabemos que esses têxteis de luxo são a ser produzidos no Al-Ándalus pelo menos desde o século IX. Há referências a um tiraz, isto é, uma oficina de produção de tecidos de luxo no Emirado de Abd al-Rahman II, e sabemos também, pelo grande geógrafo Ibn Khalkal, que o Al-Ándalus era exportador de tecidos mesmo para o Egito, o que é interessante, visto que o Egito é provavelmente a origem dos modelos de têxtil que se produzem no Al-Ándalus. É também importante sublinhar que essa produção têxtil foi crescendo à medida que os séculos iam passando, e é seguramente uma das produções que sobrevive à conquista cristã. Isto é, mesmo depois da conquista cristã, essas grandes oficinas que eram de origem estatal, continuam a estar produtivas. E isso só por si seria uma razão suficiente para podermos escolher este fragmento têxtil, que aliás tem algum texto, como acontece em muitos dos fragmentos dos tecidos da época, tem algum texto nas margens. Há, no entanto, outras razões. De facto, a produção têxtil funciona como uma espécie de barómetro da economia e de propulsor, de motor da economia. E, em particular, a produção de têxteis de seda. Conhecemos vários grandes centros produtores na Península Ibérica medieval, primeiro islâmica e depois no período cristão. É o caso de Granada, claro, mas é o caso também de Málaga, de Almeria e mesmo de Lisboa. Em Lisboa há um centro importante de produção de têxteis de seda, documentado a partir do reinado de Dom Dinis. E isso é, evidentemente, um indício de desenvolvimento económico, é um indício de monetarização da economia e é um indício também da capacidade de consumo. De facto, para se comprar um tecido deste nível, era preciso ter um capital muito amplo, e isso explica porque é que os têxteis de seda os tecidos de seda aparecem em contextos régios e associados, como por exemplo noutra peça que aí temos, associados a um pendão ou associados a mortalhas. Portanto, finalidades que são claramente finalidades de natureza excepcional.
Porém, os têxteis têm também uma vertente sumptuária, ou seja, servem para distinguir. E talvez seja o caso deste têxtil, deste fragmento. Não sabemos se tratava de uma mortalha, se tratava de uma parte de uma veste, mas, tratando-se num caso ou noutro, serve para distinguir quem os usa. Finalmente, há um ponto que me parece importante sublinhar e que é a última razão pela qual eu escolhi este tecido. É que, de facto, embora estes tecidos sejam todos de produção muçulmana, sob domínio islâmico ou sob domínio cristão, estes tecidos continuam a ser produzidos por artífices altamente especializados muçulmanos, o seu uso é generalizado. E é justamente essa capacidade para se alargar para além de fronteiras religiosas que eu gostaria aqui de sublinhar. Este fragmento faz parte de um padrão de consumo, de uma cultura material assente no uso sumptuário dos tecidos, que tem uma matriz islâmica, mas que se prolonga para o mundo cristão. De facto, os enterramentos reais que encontramos, sobretudo nas huelgas de Burgos, durante o século XIII, revelam a existência de panos que são produzidos em Granada e os inventários régios portugueses referem-se também aos panos de Granada que eram usados na corte. Isso significa que estão associados, por exemplo, à pessoa de Dom Dinis. Isso significa, efetivamente, que a produção têxtil atravessa as fronteiras religiosas e, nesse sentido, este tecido acaba por nos mostrar o lado mais permeável que no fundo, se esconde por trás do conceito de cruzada. A cruzada é um momento de confronto e, na Península Ibérica, há um outro conceito que recobre esse conceito de cruzada, que é o conceito de reconquista. É um momento de confronto, mas é também um momento de interação. E os inimigos, que às vezes, aliás, se encontram do mesmo lado, através de alianças conjunturais, os inimigos usam muitas vezes os mesmos tecidos, vestem-se muitas vezes de forma muito análoga, partilham muitas vezes as mesmas armas, e era justamente para esse lado de uma cultura material comum, que é absolutamente típica do mundo da cruzada, absolutamente típica do século XII e do século XIII, que eu queria chamar a atenção e para a qual este fragmento de tecido claramente ilustra.